Esse vídeo contém spoilers de Death Note live action da Netflix. Oh mãe, me leva pra assistir Death Note. Não, já tem Death Note lá em casa. Death Note lá em casa. Já aviso que a única coisa que esse personagem tem de Light é o nome. Aliás, Light Turner? Sério? O nome do maluco é Desligador de Luz? Uau, que sutil. No vídeo sobre os 3 primeiros episódios de One Piece, eu analisei um exemplo positivo de adaptação de anime em live action. Então eu tive uma ideia. Enquanto eu termino o script e a edição dos episódios que faltam, por que não dar uma olhada num dos exemplos mais catastróficos de adaptação em live action? Desu Note, da Netflix. Se não quiserem mais ouvir o gritinho do nosso amigo Desligador de Luz, deixa um like, se inscreve no canal e clica no sininho. Sim, isso é uma ameaça. Capítulo 1. Quem diabos são esses personagens? Pra você que não leu o mangá e nem viu o anime, eu não vou fazer um resumo do original porque eu acho um desperdício você não ir assistir pessoalmente. O anime é absolutamente incrível, então pausa o vídeo aí e vai lá dar uma olhada, beleza? Pra quem já viu, bora pra análise. Quem é Light Yagami na história original? Um rapaz de inteligência praticamente sem igual, que acabou encontrando o caderno assassino, que gabaritou o exame de admissão de uma das mais prestigiosas universidades do Japão e que é capaz de elaborar e executar planos absurdamente complexos. Extremamente calmo, frio e calculista. Tão frio que ele come batatinhas calmamente enquanto mata pessoas a sangue frio e não move sequer uma sobrancelha. Em seu primeiro encontro com o deus da morte Ryuk, o Light até toma um sustinho. Mas em poucos segundos ele percebe que se um caderno sobrenatural existe, criaturas sobrenaturais provavelmente também. E esse entendimento lógico da situação transforma seu espanto em calma e aceitação quase que instantaneamente. Cada uma de suas ações é calculada. Até mesmo chamar uma garota para um encontro é feito de caso pensado. Cada frase dita, cada ato e decisão, tudo é um plano. Light usa a garota com quem se encontra para descobrir o nome de um agente do FBI, ele usa a missa para o próprio benefício em diversas situações, e ele manipula até seus familiares quando julga necessário. O Light exibe sérios sinais de sociopatia, sendo desapegado emocionalmente de quase todas as coisas, especialmente de pessoas. E não podemos esquecer de seu complexo de Deus e megalomania. Mas e o do live action? Quem é o Light do live action? Um adolescente excitado. Só. Não, sério. A motivação inteira do personagem é pegar uma mina. E até o último minuto de filme ele ainda vai estar tentando de tudo pra ficar com ela. Mesmo com ela ativamente tentando matar ele. Tá duvidando, né? Eu sei. É difícil acreditar que cagaram tanto o personagem. No filme, eles estabelecem sua suposta inteligência, mostrando que ele faz o dever de casa dos outros. Tá, meio fraco comparado com gabaritar o exame, mas aceitável. Só que tudo isso é destruído poucos minutos depois, quando o Light leva o Death Note pra faculdade. Por que causa, motivo, razão ou circunstância ele fez isso? Pra paquerar. Não, sério. Ele levou pra mostrar pra uma mina e tentar parecer o fodão. E pior, a primeira coisa que ele tenta fazer é mostrar o fucking Deus da Morte pra ela. O filme começa tentando te convencer que o menino é super inteligente. Olha, ele faz a lição de casa pros outros e acha fácil. Uhul! Só pra destruir tudo isso em 2 minutos com essa decisão imbecil. Preciso explicar por que isso é um nível de burrice que não pode ser medido com instrumentos existentes no planeta Terra? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Ao levar o caderno pra escola pra paquerar, ele passa na frente de câmeras, é visto com ele por várias testemunhas e corre o risco de alguém tomar esse caderno dele. Estamos falando de um cara que há 5 minutos atrás estava sendo espancado por bullies. Já pensou que engraçado seria se um deles vê o Light de novo e decide cobrir ele de porrada e pegar o caderno? O Light certamente não pensou nessa possibilidade. Mas whatever, tudo isso é ruim, mas fica muito pior.
Nesse ponto da história, ele não tem nenhuma garantia que a mina não vai ficar horrorizada e sair correndo pra chamar a polícia. Eles acabaram de realmente se conhecer e o filme ainda não estabeleceu que a Mia é uma perturbada muito pior que o Light. O desligador de luz não faz ideia que ela vai ser receptiva à ideia de um caderno assassino. E ele não sabe se ela não é uma psicopata muito pior que ele e que vai querer fazer de tudo pra tomar o caderno mágico pra si mesmo. PS, isso literalmente acontece depois. E outra, como que ele sabe que se ela vê um capeta sobrenatural, não vai fazer ela ter um ataque cardíaco, um ataque de pânico ou algo do tipo? E beleza, mesmo se ela não desmaiar de medo e ela própria não causar problemas, e se algum familiar ou conhecido dela acabar descobrindo sobre o caderno através dela? E o que acontece se essa pessoa causar uma das duas possibilidades que eu citei, ir direto pra polícia ou tentar tomar o caderno? E se for um psicopata muito pior que o próprio Light e a Mia juntos, talvez armado, e vir atrás do caderno? Gente, tinha um motivo muito bom pro Light original do anime nunca falar nada, nem dar nenhum tipo de informação sobre o Death Note pra ninguém. Mas esse imbecil do filme não pensa nesse tipo de possibilidade. E como ele sabe que mesmo se ela não conseguir o caderno inteiro, ela não vai surrupiar uma página pra usar contra ele. O que, de novo, spoiler, literalmente acontece no filme. E chantagem? Por acaso o desligador de luz calculou a possibilidade dela simplesmente chantagear ele no futuro com esse conhecimento? Claro que não. Acho que deu pra entender, né? O filme mal começou e o personagem principal já tá cometendo erros fatais por motivos fúteis. É quase como se o cérebro dele nem estivesse funcionando. Você é retardado por acaso? O Light do anime é tão inteligente que beira ao absurdo e ao surreal. O Light do live action tem severa deficiência mental, mas o filme finge que ele é inteligente. O principal problema é que o desligador de luz pensa com a cabeça de baixo. We could change the world. We? Esse pateta mostrou toda a funcionalidade do caderno pra ela e ele acha que ela não vai se envolver. Meu irmão, vocês já são no mínimo cúmplices. Dizem que personagens só podem ser tão inteligentes quanto seu escritor, e esse filme prova que isso é verdade, já que nesse filme todo mundo é burro pra caralho. Vamos dar uma olhada no L. The individual known as Kira, as I'm sure you're aware, has taken credit for over 400 deaths. Se essa fosse a história original, o L teria criado uma situação onde seu nome real poderia ser revelado a qualquer momento depois dessa cena, já que olhos de Shinigami existem. Ficaria faltando só o rosto. Um pouco de contexto. Pra quem não sabe, no anime original é possível fazer um acordo com o Deus da Morte, que é o dono original do caderno, e obter olhos especiais em troca de metade de seu tempo de vida. Esses olhos têm o poder de ver o nome real da pessoa flutuando sobre ela e facilita o trabalho do assassino. E sim, funciona pela TV. Ah, mas ele não mostrou o rosto. Ele mostra o rosto quando ele aborda o Light numa lanchonete. E não, ele não prende o Light imediatamente, mesmo alegando saber que ele é o Kira. Logo, se olhos de Shinigami existissem, o L teria se condenado à morte assim que tirou o capuz. Mas claro, o filme mudou várias regras e removeu a existência dos olhos justamente para isso não acontecer. O L original só fica ousado e vai confrontar o Kira diretamente de uma forma calculada e para tentar forçá-lo a cometer erros. Ele é amigável, convida o Light para a investigação para manter ele perto e tenta o tempo todo extrair informação de forma extremamente sutil. Mas ele definitivamente não aparece na TV pessoalmente. Justamente porque o L é tão cuidadoso que ele sabe que se o Kira mata por meios sobrenaturais, ele não tem como saber o quão perigoso é se expor em rede nacional. Já o do live action, tô na Globo, mãe! E aparecer na TV é a menor das burrices do L do live action. Tem uma cena no anime que se tornou icônica por sua complexidade estratégica, tensão e conflito. E ela é o exemplo perfeito da diferença entre o anime e o live action. O primeiro confronto direto entre L e Kira pessoalmente. 警察庁八神総一郎局長の息子さんでありその父に負けないくらいの正義感の持ち主なんだこいつ Para começar, o L não chega falando quem ele é do nada, ele explica o que sabe sobre o Light e elogia não apenas seu senso de justiça, como sua habilidade, porque ele sabe que o Light já ajudou a polícia a solucionar casos no passado, mesmo quando era apenas um estudante. 今キラ事件にも興味を示しているもし誰にも漏らさないと誓っていただければキラ事件に関する重大なことをお話ししたいと思っています E então, o L isca o Light com uma suposta informação incrível. Cada palavra dita pelo L nesse trecho tem dois objetivos.
Se aproximar do Light, reduzir suas barreiras emocionais com elogios e demonstrando interesse em suas habilidades, e desestabilizá-lo, tentando forçá-lo a cometer algum erro óbvio que o faça se revelar como suspeito. Notem que o Light não faz ideia de quem é esse doido, pois diferente do retardado do filme, ele não apareceu pessoalmente na TV e se revelou para todo mundo igual um imbecil. Mesmo sem saber quem diabos é o maluco falando tanta coisa absurda do nada, o Light se mantém calmo e entra no jogo, mas com extrema cautela. E então, o L dá sua cartada. Diferente do cara do filme, que já tem certeza absoluta que o Light é o Kira, e eu não culpo ele porque o Light do filme é muito burro, no anime o L considera que a probabilidade do Light Yagami ser o Kira é de uns 5%. Ele tá na lista de suspeitos por ter sido seguido e observado por Ray Penbar, que depois acabou morto, e também por causa da morte da noiva dele, a Naomi, que o L conhecia pessoalmente e sabia que era alguém que jamais cometeria suicídio, e isso soou um alarme na mente dele. Essas coisas se somaram ao fato de que o L sabe que o Kira tem acesso a arquivos confidenciais da polícia, e isso tudo fundamenta esse 5%. É todo um processo de investigação, suspeita e análise, e não mágica que nem você vai ver no filme. Ele se revelar como L é para provocar uma reação emocional que talvez faça o garoto cometer algum erro crucial ou agir de forma suspeita. O Light não tem prova alguma disso ser verdade ou mentira, e justamente por não saber se esse cara que tá falando com ele é o L de verdade, se ele entrar em pânico, vai estar se incriminando. A estratégia funciona, o Light quase entra em pânico, mas ele prevê a possibilidade disso ser uma armadilha e se acalma. O L sabe que se o Light for o Kira, esse confronto direto é o melhor meio de botar pressão nele. Ele só tem a ganhar. Se o Light for o Kira, ter ele por perto é vital para eventualmente capturá-lo. Se o Light não for o Kira, o L ganha um investigador incrível no seu time. E o Light está numa situação onde se negar a participar da investigação para se proteger o torna extremamente suspeito, já que ele é um jovem com ambições de trabalhar na polícia e não existe uma oportunidade melhor do que essa. E ao mesmo tempo, o L está se protegendo das possibilidades sobrenaturais do Kira. Se o L, que se apresentou usando um nome falso e tem um nome verdadeiro quase impossível de descobrir, morrer de repente, mesmo sem nenhuma prova de que o Light é o Kira, o Light se torna o principal suspeito. Isso porque ele é o único da lista de suspeitos que teve contato recente com ele. Nem mesmo algo apelão como Olhos de Shinigami resolvem a situação do Light aqui. O Light está basicamente lascado a partir do momento que o L diz sua icônica frase. Olha o nível absurdo de complexidade nesse breve encontro entre os dois. Isso só é possível porque ambos são muito inteligentes e calculistas. O L não sabe se o Light é o Kira e vice-versa, justamente porque ambos cometem pouquíssimos erros. É um jogo intelectual avançado onde ambos tentam descobrir isso com cada palavra que trocam. Já no filme, o L já tem certeza absoluta que o Kira é o Light, porque o Light é completamente retardado. E isso já desestrutura toda a cena antes mesmo dela começar. Vamos dar uma olhada em como que o L chegou até o Light como suspeito no filme. A primeira pista é o primeiro assassinato só ter sido televisionado em certas regiões de Seattle. O cara do nada teve um ataque cardíaco, eles suspeitaram de drogas, mas o exame deu negativo, etc, etc. Isso se soma ao fato de que o L percebeu que o Kira tem informações confidenciais da polícia. E até esse ponto tá basicamente igual no anime, e até aí tudo bem. Só que o Light do filme foi burro demais para perceber que quem enviou umas informações sobre duas gangues obscuras no Japão que ele acabou matando foi o próprio L. E fica pior, já que a Mia decide matar todos os agentes que estavam seguindo os vários suspeitos ao mesmo tempo. Algo que ela sugeriu que o Light fizesse, mas ele se recusou. O Egg. Então, pelo menos nesse caso, a burrice foi da Mia, não do Light. A burrice
é do Light a partir do momento que ele mostrou cada função e regras do Death Note pra ela, e nem se deu ao trabalho de esconder o caderno e evitar que ela tenha acesso a, por exemplo, roubar uma folha pra fazer toda essa merda. Nessa altura do filme, ela já demonstrou que se dependesse dela, eles matariam pessoas só porque uns aleatórios na internet pediram, sem qualquer evidência concreta. Agentes que estão atrás deles então? O burro aqui é só o Light, pelo menos por enquanto. Porque do ponto de vista da Mia, se tudo der errado, quem vai ser incriminado é ele, não ela. Era ele que estava sendo seguido pelos agentes, ela nem tá na lista de suspeitos. A Mia não perde absolutamente nada fazendo isso, pelo contrário. Se o Light for preso, o caderno fica livre para ela pegar e usar como quiser. E o pior é que esse imbecil desconfia que foi o Ryuk. Ele acha que foi o fucking Ryuk e não a mina que literalmente disse: "Ô Light, vamos matar esses agentes aí?" Detalhe que nesse filme, o Ryuk não demonstrou um único momento onde ele próprio sai matando humanos. Ele só tá desconfiando dele porque algum imbecil escreveu na capa do caderno: "Não confie no Ryuk." Seja porque ele não consegue ou só porque ele não quer, no filme fica implícito que o Ryuk depende ou prefere que algum humano use o Death Note. Afinal, ele fica o tempo todo tentando manipular o Light para fazer o que ele quer. Ele até mesmo pressiona o Light para entregar o caderno para alguém mais alinhado com as ideias dele. Considerando tudo isso, como que esse imbecil tá desconfiando do Ryuk e não da Mia? A resposta é óbvia, porque é burro. E porque ele quer transar, óbvio. Enfim, depois que o Kira, que tinha o apoio da polícia, quebrou o tabu de matar agentes inocentes que só estavam fazendo seu trabalho, o pai do Light decide aparecer na TV para condenar suas ações. E ele faz isso mostrando o rosto e tudo mais. E é nesse momento que a Mia instantaneamente sugere: "Vamos matar o seu pai?" Que personagem gente boa e simpático, hein? E não se engane, o Light fica puto por ela ter sugerido isso, mas ele vai continuar tentando ficar com ela até o final do filme. Porque, diferente do Light Yagami, Light Turner é só um escravo C. E é assim que o fato do pai dele não morrer imediatamente depois torna o Light o principal suspeito sob os olhos do L. Afinal, ele matou todo mundo, menos o próprio pai. Só que o Kira verdadeiro não poderia simplesmente estar tentando incriminar o Light? A decisão de não matar especificamente o pai de um dos suspeitos poderia ser de propósito, não? Você já sabe que o Kira consegue acessar arquivos da polícia. Ou nem isso, o Kira pode simplesmente não considerar aquele agente específico uma ameaça. Não é como se ele tivesse uma regra onde todos que tentam impedi-lo morrem 100% das vezes. De fato, diferente do anime, o Light nem queria que esses agentes tivessem morrido. O L do filme sequer cogita esse tipo de possibilidade. Ele só mete o louco e vai lá conversar com o Light com absoluta certeza de que é ele e acabou. De forma mágica, ele simplesmente sabe. QI 200 ou whatever. O filme ignora toda a linha de raciocínio meticuloso que é justamente o foco principal do anime para tentar fingir que os personagens são hiper inteligentes e simplesmente sabem as coisas. Com esse contexto em mente, dá uma olhada em como o filme tentou emular aquela cena. Hello, Light. You're the guy. You're L. Well, that's not my real name. I wonder if it was a difficult decision. What was a difficult decision? Sparing your father's life. So you really think that I'm Kira? No, I know that. Desconsiderando o fato de que o L não tem evidência suficiente para saber que o Light é o Kira, o L começar a conversa expondo que ele é o principal suspeito é de uma burrice sem tamanho. Diferente da conversa no anime, não tem a menor possibilidade do L surpreender o Light com esse confronto, porque ele apareceu na TV. E como que ele vai arrancar informações do Light mantendo ele próximo se a primeira coisa que ele faz é acusá-lo diretamente? No filme, a ideia do Light se juntar à investigação não existe, então qual o sentido dessa cena? Pra que ela existe? Se ele tem tanta certeza, ele devia ter entrado no restaurante acompanhado de uma equipe da SWAT pronta pra prender o Light. Ele quer o quê? Provocar ele, xingar, descontar a frustração... Whatever, já que a polícia não veio, se o Light não for um idiota, ele sai sem dizer uma única palavra e tá tudo certo. Ha! Até parece. Can I ask you something? Yeah. How do you think he does it, Kira? I was actually hoping you could shed some light on that for me. I have a theory. I think that it's some form of remote viewing, coupled with maybe some latent psychic ability of some sort. O L deixa claro que não tem a menor ideia de como Kira mata, o que seria de boa se o Light não dissesse isso. So you really have no idea, do you? Well, I have several ideas. Light. O cara que já deixou claro que você é o suspeito número 1 de falar uma teoria e você basicamente garantir que ele tá errado,
e não tem ideia do que está falando, deixa implícito que você sabe. Você basicamente já está se expondo como Kira, seu imbecil. Se sua intenção era fingir que não é o Kira, você deveria dizer algo tipo: boa teoria, me pergunto se é assim que funciona. Alguma coisa assim, e não hahaha, não sabe, né, otário? What if it turned out that all arresting Kira did was give that power to someone else, someone potentially much worse? Light casualmente expõe que a habilidade é transferível, o que adiciona mais credibilidade à teoria do L sobre sua identidade. O Light original jamais falaria qualquer coisa sobre a natureza de seus poderes, principalmente perto do L. Ele já fica em pânico só da Missa mencionar no vídeo que ela mandou pra TV a existência dos deuses da morte. Ela fala uma palavra, Shinigami, e ele fica puto. Isso porque o Light sabe que o L, pelo menos o do anime, vai lembrar de cada palavra e eventualmente conectar os pontos se cometer esse tipo de gafe. Mas esse idiota do filme? E se prender o Kira faz o poder ir pra outro? Cala a boca, imbecil. What the fuck? You're suggesting the ability is somehow transferable. I'm suggesting that maybe what you and the person you're after want isn't so different. You know what I think, like? I think you want to make a deal. I'm telling you that you don't understand. You think you're better than me, but you're just trying to kill Kira. Lembra o cuidado do Light em não dar um chilique perto do L? Lembra a calma dele ao perguntar que informação era essa que o rapaz estranho tinha? Então... You think you're better than me, but you're just trying to kill Kira. Ô, seu debiloide, se você não é o Kira, por que é que você tá tentando basicamente fazer um acordo com o investigador principal do caso em nome dele? Você é o advogado do Kira, por acaso? E por que é que você ficou puto e demonstrou isso pro L quando ele cortou essa possibilidade pela raiz? A essa altura você já escreveu na sua testa: eu sou o Kira. Tem um motivo muito simples para essa cena ficar bizarra desse jeito. É porque no contexto do filme ela não precisa existir. Ela foi enfiada aí sem nenhum cuidado porque eles estão tentando imitar o anime. Lembram dessa cena, fãs? Lembram? Aqui também tem, ho 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 ho. Na história original, o L estava travado na investigação, tinha acabado de perder o apoio do FBI porque 12 agentes tinham sido mortos e até a polícia estava puta com ele. Ele confrontar o Light, que embora seja só 5% estava no topo da lista de suspeitos do L, é uma manobra defensiva que o protege e potencialmente ofensiva, como eu expliquei. Tem um bom motivo para esse confronto acontecer, diferente do filme. Enfim, a pior parte é que o L do filme não é só burro, ele é xarope, tipo um maluco mesmo. No final do filme, o L vai ter destruído toda a sua credibilidade como investigador e basicamente sido expulso de qualquer tipo de investigação, talvez até preso. É um completo desrespeito com um personagem tão icônico. E infelizmente, não são só os personagens que estão cagados nesse filme. Capítulo 2. Regras tapa-buraco que criam crateras. Você não ouviu errado. Esse filme não tem furo no enredo, tem cratera mesmo. Os roteiristas tentaram tapar os diversos buracos do enredo, inventando novas regras tanto para o caderno quanto para o mundo em si. Só que essas regras não fazem o menor sentido. O Light escreve o Atari no Death Note, e não apenas isso funciona, como deu a ele completo controle sobre ele por dias. Tipo, Code Geass essa porra. E eu tô falando de controle mental completo. E sim, você não entendeu errado. Ele escrever só o Atari, que deveria ser um nome falso, tipo L, funcionou. Aparentemente, o Atari nem sobrenome tem. E ele é tão burro que mesmo sabendo como Kira opera, ele usa seu nome verdadeiro direto e até dá cartãozinho pros outros. What the fuck, filme? Você tá bêbado? Dá uma olhada no que ele escreveu. Atari becomes obsessed with revealing the true identity of the detective known as L. Que eu saiba, o Death Note controla as últimas ações da vítima, mas não que ela sente, pensa ou se tá obcecada por algo. Bom, no filme claramente isso funciona. Mas se esse é o caso, considerando que o desligador de luz só quer saber da Mia, por que diabos ele não escreveu: Mia fica perdidamente apaixonada por Light Turner e faz de tudo por ele, até finalmente morrer de causas naturais aos 92 anos de idade. Mas foda-se, essa não é nem de longe a pior parte. For the next 48 hours, he will cease all communication with the outside world, except to update what he learns to the number 206-555-0166. At 7 p.m. on October 12th, he dies. E com essas palavras, Light ganha um escravo. Sério, não é só que o Atari, como se fosse um zumbi, vai fazer de tudo para conseguir o nome real do L e informar tudo no número de telefone que ele escreveu. Eles literalmente batem um papo, o Light manda ele ir até o orfanato onde o nome pode ser encontrado e o Atari diz que quer dormir primeiro.
Ele não tá no modo zumbi, é controle mental mesmo, ele é tipo um escravo do cara. Eu entenderia se ele tivesse só executando ações simples antes de morrer, mas esse não é o caso. O Atari liga pra ele múltiplas vezes, eles discutem estratégia e tudo mais, é controle mental. Já que é assim, escreve logo que o Atari usa C4 pra demolir o prédio que usa de base e cometer suicídio, caralho. Assim você mata o L e todo o resto dos investigadores ao mesmo tempo por tabela. Não é como se o filme tivesse estabelecido que só o nome escrito pode ser afetado. O filme não tem nem de longe esse nível de atenção a detalhes. Esse negócio é tão retardado que eu não acreditei que realmente estava acontecendo quando eu estava assistindo. Eu vi o filme inteiro com a certeza de que tudo era uma armadilha elaborada do L, e que depois iam revelar que esse tempo todo as conversas entre o Atari manipulado e o Light foram gravadas e se tornariam evidências. E que ele estava fingindo obediência. Tinha que ser algum tipo de armação, porque não é possível que os roteiristas botaram no filme que o maluco escreve o Atari sem sobrenome e essa porra funciona. Mas é possível sim. Aliás, por que diabos os principais envolvidos na investigação não têm cada ligação telefônica gravada? Isso é algo totalmente básico e óbvio que o L original com certeza faria, mas o L do live action é tapado demais pra pensar nisso. No anime, até rastreadores na equipe ele pôs, mas aqui... Outra coisa absurda e exclusiva do filme é o Ryuki influenciar o mundo real diretamente, causando vendavais quando ele tá por perto e podendo até mesmo usar telecinese para derrubar uma roda gigante. Como eu já mencionei, por algum motivo o Ryuki fica tentando manipular humanos para fazerem sua matança ao invés dele próprio. Acho que o Death Note dele tá com defeito, sei lá. Só sei que ele fica constantemente tentando convencer o Light a matar mais gente. Se o filme pelo menos explicasse que, por exemplo, o Ryuki não consegue matar diretamente e só ganha tempo de vida quando um de seus pactos gera mortes, algo assim faria algum sentido. Mas não, nada disso sequer é mencionado. Até agora eu não faço ideia de por que o Ryuki fica tão desesperado tentando fazer os outros matarem pra ele. O filme acabou e ninguém explicou. Ah, e não é como se ele precisasse. Usa a porra da telecinese pra matar Shinigami imbecil. Ele é um fucking deus da morte que não consegue matar ninguém. Whatever. Vamos falar sobre o absurdo que ganha medalha de ouro em não fazer qualquer sentido. O caderno tem o poder de manipular as leis da física. Hein? Como assim, Egg? Deixa eu explicar o contexto primeiro. Uma das regras que eles inventaram é que uma pessoa pode ser poupada se a pessoa que escreveu queimar a folha do Death Note com o nome da vítima. Mas isso só funciona uma vez. E aí, pra tentar chantagear o Light e pegar o caderno pra ela, a Mia escreve o nome do Light e o condena à morte. E isso vai acontecer meia-noite. Mas ela diz que se ele entregar o caderno pra ela e transferir a posse, ela queima a folha e poupa a vida dele. Isso já é completamente estúpido, porque o Light pode escrever o nome dela, controlar suas ações e forçar ela a queimar o papel e depois escrever que ela morre, sei lá, 11h50 da noite. Mas que seja, a reação inicial do Light é: vixe, fudeu. Como será que ele vai resolver isso? Simples. Ele basicamente escreve no caderno... Ele escreve no caderno... Tá difícil gravar esse trecho, mas vamos lá. Ele escreve no caderno que Mia deixará a folha do Death Note com o nome Light Turner cair exatamente numa caçamba que vai estar ali perto pegando fogo, e depois ela cai até a morte. You serious? O caderno assassino Death Note manipula a gravidade, o vento, as probabilidades, a entropia do universo e a caralhada toda. Eu não tô zoando. É isso que acontece. O caderno tem o poder de fazer um papelzinho numa noite com bastante vento cair certinho no fogo no momento exato para poupar a vida do Light. How the fuck is that possible? E se não tivesse fogo por perto? O Death Note também por tabela manipulou o destino para que alguém o acendesse? E chuva? O Death Note manipulou o clima para não chover aquele dia? Que diabos tá acontecendo, velho? Sério, qual o limite disso? Se alguém escrever fulano morre quando um meteoro se choca com a Terra, um meteoro de verdade se choca com a Terra? What the fuck? E se o caderno é tão absurdamente poderoso no filme, por que é que o Light não fez o Atari dar um sumiço no L? Vamos supor, já que o filme não explica isso, que só dá pra matar com o caderno quem você escreveu o nome. Então até no caso do meteoro, magicamente morreria uma pessoa só. Beleza. Raptar a pessoa e fazer ela desaparecer não é matar.
Se o caderno é basicamente o Guias do Lelouch com poderes mágicos de controle mental por um longo tempo, era só fazer o Atari levar o L para um local isolado e trancar ele lá. E já tá provado que é possível fazer o manipulado interagir com outras pessoas. O Atari pega trem, paga pelo ticket, conversa com policiais logo antes de morrer, um monte de coisa. Esse filme beira a insanidade de tão absurdamente ilógico que ele é. E por que é que um caderno assassino teria a função de desistir de um assassinato? E por que especificamente um, e não, sei lá, 5? O que acontece se na folha tiver uns 40 nomes? Salva quem? Tem que queimar a folha inteira, só lembrando. Se a intenção é evitar uma morte, a maneira de salvar não deveria envolver a folha inteira, simplesmente por uma questão de praticidade. E a própria folha que tem o nome do Light, curiosamente só tem o nome dele. E se tivessem outros, acontecia o quê? A resposta é óbvia. Cada uma dessas regrinhas novas só existem para tentar tapar furos no enredo, só que no processo formam crateras gigantescas. Com as regras novas, o filme já não faz sentido. Sem, então... Enfim, chega. Esse vídeo já virou o mais longo do meu canal inteiro, mas ainda tem uma cena que eu preciso mostrar pra vocês. Especialmente pra galera que viu o anime. Acho que essa cena é a que deixa mais óbvio que os criadores desse filme não entendem Death Note, nem de longe. Pra quem nunca viu o anime ou leu o mangá, talvez a cena não tenha nada demais, mas pra quem viu ela dispensa comentários. O L nunca, em nenhuma hipótese, sairia correndo atrás de um suspeito armado pelo meio da rua. Isso simplesmente não aconteceria. E é por causa de todas essas coisas que Death Note da Netflix é um manual de como arruinar a adaptação em live action de um anime. Agradeço de coração por cada segundo do seu precioso tempo, que você poderia ter usado em qualquer outra coisa, mas decidiu ver meu vídeo. Se quiser ver mais opiniões de um ovo antropomórfico que se tornou senciente, deixa um like, se inscreve no canal e clica no sininho. Dá uma olhada nos meus outros vídeos também, que talvez você goste. Comentários com suas opiniões sobre o assunto, o vídeo em si, a qualidade da edição, ou até mesmo só para mandar um beijo pra mãe, também são muito bem-vindos. Um grande abraço oval a todos.